Harmonizar vinhos com queijos é um clássico da gastronomia mundial. Existem diversos tipos de queijos com tempo de maturação e de cura diferente, e tudo isso requer um vinho específico para a harmonização. Por isso, hoje a gente conversa com um dos melhores produtores de queijos do Brasil, a Vermont. E daqui a pouco você vai conhecer tudo sobre eles. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala de vinhos e queijos sem nenhuma afetação. E para falar sobre queijos e vinhos, aqui no nosso podcast, Sidney, a gente tem a honra de receber uma dupla que está fazendo história em Santa Catarina, mas com queijos premiados no mundo todo. Fazendo história pela segunda vez, né? Porque eles também foram responsáveis por uma marca muito famosa que temos aí, né? No Brasil inteiro, aí, no supermercado do Brasil inteiro, que é a Eisenbahn. É verdade. Então eles estão aqui, Juliano e Bruno, sejam bem-vindos. Brigadão pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo convite, Estevão e Sidney, prazer estar aqui e falar um pouco aí do nosso trabalho, né? Legal. Juliano, é sempre um prazer também conversar com vocês dois e poder hoje também degustar e falar, né, sobre os vinhos, sobre o queijo, que é uma das harmonizações mais clássicas que nós temos aí, né? Sem dúvida. É o primeiro prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Tradicionalmente, as harmonizações de queijo puxam para o vinho, né? Acho que isso não é à toa, isso é pela história. As gastronomias da França e da Itália são as que mais se expandiram pelo mundo, e esses dois países têm tradição vinícola, né? Então, junto com a gastronomia que foi para o mundo todo, acabou indo o vinho, e junto com os queijos, acabou indo o vinho que eles também produziam. E aí acabou ficando, né? Então, ainda bem, né? Então, essa tradição persiste porque ela é muito boa, né? Quando bem feita, acho que a ideia do podcast hoje é abordar muito isso, né? Quando feito da maneira correta, a experiência é maravilhosa, né? É maravilhosa. E quem está nos assistindo e está vendo que o Sidney está nos servindo já um vinho, daqui a pouco ele vai explicar por que esse vinho, o que vinho nós vamos beber com queijo e o que tem que fazer. Mas eu acho que Sidney é legal, para quem talvez... Posso aqui já também? Pode. Eu acho que pode falar pra gente o que tu tens aí na mesa e o que a gente tem para mostrar aí, Juliano e Bruno. A gente tem, inicialmente, o Juliano está abrindo um queijo, que é o queijo Pomerode. É um dos mais recentes que a gente passou a produzir. É um queijo lático, queijo de coagulação lática. A gente costuma dizer que a forma de fabricação, o processo de fabricação dele é muito parecido com o queijinho que se faz em casa, né? Uhum. Então a gente deixa o leite acidificando e ele acaba coagulando, chegando num ponto de acidificação bastante alto, que ele acaba coagulando, perdendo muito cálcio, né? Que é o que dá estrutura pro queijo. A gente diz que o cálcio é o cimento do queijo. E ele acaba ficando com essa consistência pastosa, né? Então é um queijo pastoso, muito parecido com os queijos de cabra, né? Tem uma acidez elevada, um pouquinho mais salgado. Então um queijo bastante interessante, assim, bastante versátil, né? Uhum. Para quem está nos acompanhando, então dá para ver, está nos assistindo, dá para ver que ele é bem, digamos assim, a textura dele é mais pastosa, assim, né? Justamente para chimear no pão, né? Que nem a gente fala aqui. Mas, gente, enquanto vocês estão organizando, eu acho que seria bacana contarem para nós como que essa experiência do queijo veio para vocês, né? E como que vocês se veem? Porque, para quem não sabe, o Juliano e o Bruno, como o Sidney falou, foram um dos criadores aí da Eisenbahn, da cervejaria. Foi vendida já há algum tempo, né? Vocês já fazem parte de alguns eventos e algumas consultorias, né? Mas aí o queijo é um mundo diferente, né? Você bebia cerveja e vem pro queijo. A gente não fala de harmonização de cerveja e queijo, mas também dá. É bem diferente, né? Porque teve a Eisenbahn. Quanto tempo vocês ficaram com a Eisenbahn? 7 anos. Até 2002. 6 anos. 6 anos com a Eisenbahn. Isso. Parece que foi muito mais, né? Mas foi rapidinho. É verdade, foi rápido, né? Já faz 20, então... Então a gente teve contato pela primeira vez há 17 anos. Então, já tem uns 10 anos que eles venderam. Já. Uns 12 anos. Foi muito rápido, intenso. Aconteceu muita coisa. Foi uma experiência Quanto tempo legal. depois, então, vocês resolveram migrar pro alimento e por que o alimento e não outra cervejaria? Uhum. A gente tá no queijo hoje 100% por causa da Eisenbahn, né? Em 2005,
O Bruno, 6. 6. O Bruno e nosso pai, né, que trabalhava com a gente na época, eles foram nos Estados Unidos num congresso de cervejarias artesanais. E nesse congresso eles assistiram uma palestra de um empreendedor lá que tinha uma cervejaria e uma queijaria. E a palestra dele foi toda voltada para harmonização de queijos com cervejas, que é algo que não era explorado e ainda não é, né? Mas que também fica muito bom, se feito da maneira correta também, né? E eles assistiram essa palestra e trouxeram essa ideia, né? E aí a gente começou a trabalhar aqui no Brasil essa proposta de harmonizar cerveja com queijo. E a gente fez um monte de ações, né, em supermercado, colocava displays, fazia degustação, não tinha redes sociais na época, né? Então era tudo feito muito pessoalmente. Na época da Eisenbahn, vocês já trabalhavam essa questão conceitual com o queijo. Exatamente. E para fazer isso a gente teve que estudar queijo. Aham. Né? Mas, claro, a gente estudou queijo do ponto de vista do consumidor, do consumo, não de fabricação. Mas a gente já começou a entender quais eram os tipos de queijos que existiam no mundo, né? As principais variedades. E aí a gente se apaixonou por queijo também, que não é difícil, né? Como é fácil esse mundo da gastronomia, né? De você se apaixonar de uma forma tão gigante. É muito fácil. Como é que foi poder fazer um queijo, né? Porque vocês faziam cerveja, beleza. Tinha essa vivência, vamos dizer assim, lá do laboratório, de escolher as coisas, mas depois ir para uma cozinha, pegar o leite, fazer tudo isso. Como é que foi, Bruno? Foi assim. A gente gosta de estudar muito, né? O processo. Então, como o Juliano falou, a gente tinha um conhecimento do ponto de vista do consumidor, né? Então, conhecendo queijos e dessa forma um pouco mais superficial, né? E aí a gente resolveu ir atrás e estudar, né? E nos aprofundar no assunto. Então, nós fomos fazer cursos, fizemos um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Vermont, curso prático, né? Técnico, teórico e prático. De elaboração. De fabricação, produção, com pessoal técnico, os participantes, os alunos eram várias pessoas de queijarias que estavam se aprimorando e tal. Então esse foi o processo, a gente foi estudar de fato como se produz, né? Então e aí fomos seguindo o caminho, né? Até aparecer a oportunidade aí da Pomerode, né? Legal, legal. E hoje, para quem não conhece, talvez, a queijaria está instalada em Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, pertinho de Blumenau aqui. E como é que vocês... Eu já chegou para mim uma vez um encarte da Wine que tinha lá, que vocês participavam de uma seleção, né, de embutidos, né? Uma assinatura de embutidos, já vi. Então já deve ter chegado em vários locais do país também isso. E onde é que vocês estão chegando? Esses queijos estão onde? Alguém está nos acompanhando, consegue também comprar? Vai ver nós comendo daqui a pouco que vai ficar com vontade, né? Tomara, essa é a ideia. A gente tá no Brasil inteiro, mas... Claro, assim, com mais força aqui no sul e sudeste, né? Nos estados mais para cima, aí é mais nas capitais, né? Em alguns comerciantes de queijo, até em alguns comerciantes um pouco maiores também, mais variados, mas a gente tá praticamente no Brasil todo. Mas se quiser encontrar onde tem os nossos queijos, é só entrar no nosso site, que é www.pomerodealimentos.com.br. Tem um link lá onde encontrar. É só entrar nesse site, por geolocalização ele vai procurar pontos de venda que tenham os nossos queijos. Fica bem fácil de localizar. E a pergunta que eu quero fazer tem a ver com isso também, porque tá nas grandes redes, estão todo lado que vai, mercados. Dá para ver que vocês tem uma capilaridade bem importante, assim. A produção, quanto vocês produzem de queijo, assim, por mês ou por ano, não sei qual que é a critério que vocês usam para... Nesse ramo a gente costuma falar sobre produção de área de leite, né? Processamento de área de leite. Aí quanto a gente processa a métrica, de leite, né? Do segmento é diário. Qual é o teu tamanho? Eu faço tantos mil litros de leite por processo, dia. tantos mil litros de leite por dia. Por dia. Essa é a métrica. A gente tem feito atualmente por volta de 3 mil litros por dia processado aí, né? 3 mil litros. O rendimento é mais ou menos 10%. Então, 300 quilos por dia. Ah, tá. E assim, é um laticínio pequeno ainda, né? A gente tem possibilidade de desenvolver e trabalhar mais, aumentar esse volume. Mas para um laticínio, que se for analisar o número isoladamente, não é muito grande ainda, mas para um laticínio que faz queijos especiais, queijos finos, diferenciados, já é um volume que e começa vocês a ser conseguem ter representativo. preço competitivo, né? Com essas grandes indústrias aí, porque o preço tá ali, pau a pau. E com a qualidade na média superior, bem acima. Isso que é interessante, que é bacana. O Bruno falou, a gente foi fazer um curso fora, a gente foi aprender, mas não era a gente não se sentia prontos o suficiente para fazer o que a gente queria fazer, que a gente gosta de fazer qualidade, né?
A história da Eisenbahn, o que diferenciou muito ela foi que na época as cervejas que tinham no mercado eram todas voltadas para... Tinha uma ideia de não ter rejeição, né? Para não ter rejeição, o que tem que acontecer? Não pode ter sabor, né? Não pode ter cheiro, não pode ter sabor, não pode ter nada. Tem que ser bem suave. Assim eram as cervejas brasileiras na época. E a gente entrou no mercado querendo fazer algo ao contrário, né? Fazer cervejas com sabor. E isso que diferenciou. Hoje a gente tem no mercado várias marcas de cervejas com sabor. E o queijo é a mesma coisa. O mercado brasileiro sempre foi dominado por produtores, né? Na sua maioria os grandes, que são os que a gente encontra com mais facilidade, que pegavam queijos tradicionais europeus e adaptavam a receita aqui no Brasil para ficarem mais suaves. Então o queijo aqui tem que ser suave, o queijo aqui não pode ter cheiro, e queijo tem cheiro. E às vezes o cheiro não é bom. O cheiro é... Às vezes o cheiro é ruim, né? Mas o sabor é bom. Faz parte do mundo do queijo. Então, assim, tinha essa ideia, né? Queijo não pode ter cheiro porque o brasileiro não gosta. Mentira, o brasileiro não gosta, não. O brasileiro não teve acesso, nunca foi... Né? Como que alguém criado à base de feijão não gosta de intensidade de sabor? Exato. Né? Qual é o sentido disso, né? Então, mas a indústria acreditava nisso, sempre vinha fazendo isso. Então, quando nós começamos, nós queríamos fazer algo diferente, né? Queijos como são feitos na Europa, com bastante sabor. E a gente não se sentia pronto. Então, a gente trouxe um dos melhores consultores de queijo do mundo, né? Um cara que é respeitadíssimo no mundo inteiro, onde ele passa, é um francês. Ele veio para cá e o Bruno ficamos dentro da produção, uma semana com ele, das 8 às 8, fazendo queijo, mão na massa. Então, ele nos ensinou a fazer queijo como a gente faz hoje, né? Que é como se faz na França. Então, assim, eu falei isso tudo para reforçar o que tu disseste, né? Que os nossos queijos, eles são diferentes do que é produzido no Brasil, porque a gente veio com essa cultura já da Eisenbahn de fazer diferente e com esse conhecimento desse, né, que vem lá da França, para fazer os queijos com mais sabor. Só que não necessariamente eles têm que custar muito mais caro do que os outros por causa disso, né? Porque a matéria-prima do queijo suave industrial ou do queijo artesanal, que tem mais sabor, é basicamente a mesma. É diferente de outros produtos que o industrial é super processado, ultra processado, que é cheio de conservantes. No queijo não tem isso. O queijo industrial não é um produto ultra processado, cheio de porcaria lá dentro, né? Não é. É a mesma coisa. É leite, coalho, fermento. Só que os fermentos que a grande indústria usa são fermentos que deixam o queijo com pouco sabor. E o fermento que o produtor artesanal tradicional usa é o fermento, né, as bactérias que vão fermentar o leite, que produzem muito sabor. Basicamente, a diferença só muda essa. A casta de levedura. É uma questão de definição de produto, né? Que a grande indústria tem que suavizar sempre, né? Uhum. Então é diferente, como o Juliano falou, de outros produtos. Tipo a cerveja. Cerveja com milho, com arroz. Não, é diferente. Queijo é feito da mesma forma numa indústria grande ou numa pequena, né? Receita simples, né? Isso. Exatamente. Receita simples. Mas assim, comparar o café. O café barato é ruim. Uhum. Tem... resto de varredura lá misturado, os grãos são ruins, grãos de baixa qualidade, e o café gourmet é diferente de fato. Né? O queijo não, o queijo, pegar uma mussarela industrializada, por exemplo, um grande produtor, é um produto de baixa qualidade, ruim, mal feito? Não. É um produto leite, coalho, fermento. Uhum. Ele só é suave, né? Sim, e os queijos que nós temos aqui são mais intensos. Juliano, você abriu no início do programa. Vamos fazer um brinde antes então, para também... Saúde. Saudarmos a conversa de hoje aqui. O que estamos bebendo, Sidney? Moscatel de Setúbal. Moscatel de Setúbal é um vinho do extremo sul de Portugal, né? Uma apelação de origem especialista em vinhos fortificados e doces. Então, aqui a gente vai quebrar parte do preconceito com o vinho doce hoje, porque ele tem uma razão de existência aqui, que é casar com queijo, feitos um pro outro, né Juliano? Né, Bruno? Agora, em relação... Tinha uma outra pergunta que tem a ver com a produção, talvez pra gente encerrar essa parte. E o leite? Porque leite é complicado, né? Pega aí, se for considerar... Eu, por exemplo, na minha casa, eu consumo derivados do leite, mas eu não consumo leite. Justamente puro, porque... leite puro. Justamente porque o leite que a gente pega no supermercado ali é um produto bem diferente do que da vaquinha, né? do que é do leite. Então eu prefiro não consumir. Onde é que vocês buscam leite? Como é que vocês buscam direto lá? Tem produção de produtores de leite na redondeza ali, que conseguem ter esse acesso tão fácil assim para produzir
essa quantidade, porque 300 quilos por dia é uma quantidade, não é gigantesca, são pequenos ainda, e talvez nem queiram crescer assim, né? Talvez queiram continuar com esse volume, porque é bastante leite, né? São 300 litros, né? 3 mil. 3 mil litros. 300 quilos e 3 mil litros. Cada vaca dá mais ou menos 30 litros. por Isso dia. uma média, né? Aí tem dias que acaba vindo 5 mil litros, então até volumes maiores, né? Vocês Ah, acabam então a tendo vários média. fornecedores assim ou tem um fixo? Não, é lá fazenda do senhor tal que vem. A gente trabalha com um fixo que faz a coleta, a captação, né? Entendeu? Então a gente não faz a compra direto do produtor, que para o nosso tamanho faz mais sentido, né? Mas tem leite disponível na região, não é uma coisa tão simples de comprar, mas ainda tem, né? E apesar de a atividade vir numa queda, né? Os produtores vêm deixando a produção aí, mas a gente espera que também com o nosso trabalho aí vai se gerando um interesse maior aqui na região, né? Que já foi, né, das maiores bacias leiteiras. E migrando para outras atividades? Para outras atividades, Os jovens não têm mais muito interesse na atividade, né? É porque a vaca não tira férias, a vaca não tem Natal, não tem Réveillon, não tem nada, né? Não é um Dia trabalho 1º simples. de maio, 1º de maio ela produz leite também. Tá trabalhando, O né? boiadeiro quer tirar férias, né? Quer tirar domingo. E assim, uma Exatamente. curiosidade, vocês quando vão produzir, às vezes chega um leite lá que não é tão bom, ou às vezes chega assim, esse leite aqui é pra fazer um tal queijo, nós estamos esperando, existe isso? Ou é mais relativo? Não, tem diferença, né, nos leites. Quando se faz queijo, a gente procura um queijo mais rico, a gente fala, que é com um queijo com mais sólidos. Quais são os sólidos? É gordura, proteína, principalmente, né? Minerais, mas os principais no queijo, que compõem o queijo, são proteína e gordura. O queijo é, na verdade, o leite desidratado, né? Pega o leite, tira a água do leite, vai sobrar o quê? Vai sobrar gordura e proteína concentrados. Então o que fornecedor vira uma massa. bota água, vocês tiram a água, se colocarem. A ureia, né? Que colocava E- Soda, né? Mas essa questão da composição também deve Então, ter assim, a diferença do inverno pro verão também, né? Muda muita coisa. Então, vários fatores vão influenciar. Raça da vaca, né? Então, tem raças que produzem leite com mais gordura e mais proteína e raças que produzem o leite mais ralo, com menos gordura. O mais rico, né, com mais gordura e proteína, é melhor para fazer queijo. Depende da época do ano, o tempo, né, o clima, depende da alimentação, se é pasto, se é ração, isso vai influenciar na composição do leite. Depende do período de lactação da vaca, se está no início, está no meio, está no final, também muda essa proporção. E essa pergunta é interessante, que ela puxa um outro tema, que está muito relacionado também ao mundo do vinho, que é todo leite que a gente recebe, todos os dias, é diferente. A gente nunca recebe o leite igual. Não é padrão, né? Isso significa que o queijo vai sair todo dia diferente. Então, assim, nós, como somos produtores tradicionais, seguimos a linha tradicional, a gente não ajusta o leite. O leite que vem a gente usa. Como ele veio. Isso significa que o queijo vai ter diferenças todos os dias. Vão ter Um nuances. dia vai estar mais úmido, um dia vai estar menos úmido, vai ter mais gordura, outro dia vai ter menos gordura, mais proteína. O sabor vai mudar, né? A composição do leite vem com mais bactérias, menos bactérias, né? Então, a gente vai ter... E a gente respeita e valoriza essa diferença. A gente acha, isso é legal, né? É como a natureza nos mandou o leite, é assim que a gente vai usar. Quem gosta de queijo, sabe comer queijo, também valoriza isso. Valoriza muito. Isso. Isso na grande indústria não existe. O leite é padronizado todos os dias. Então ele é usado na produção todo dia com o mesmo teor de gordura, com o mesmo teor de proteína, tudo padronizado para ficar todo dia um queijo padrão, né? Isso a gente não faz. A gente usa o leite como ele vem, porque a gente quer todo dia evidentemente que a gente não vai ter variações enormes, né? Porque isso o consumidor também não vai tolerar, né? São sutis, né, as diferenças. Precisa saber também o que vai consumir, né? Não pode aceitar alguma variação, né? Mas não uma muito extrema, né? Mas vocês não corrigem nunca? Não. Não corrigem. Não corrige. Não. A grande indústria ajusta a proteína, ajusta a gordura, né? Adiciona a proteína, né? Para ter igual, sempre então, o mesmo número, né? Igual no vinho. Então, às igual a vezes, safra do vinho, né? às vezes... Todo ano é diferente, né? E às vezes tem as grandes produtoras que acabam corrigindo o vinho, botam um chip de carvalho, faz alguma coisa lá pra... Tomando um pouco de acidez, tanino. Também é. Alguns produtores, algumas linhas costumam fazer isso. O que não é um problema também, não. Sendo bem feitos, a gente chama de vinhos montados. A maioria desses vinhos baratos, muito baratos, são montados. Com muitas correções ali. Quando bem feito, não tem problema. O problema é quando extrapola a coisa ali e faz
faz um Robocop, por exemplo, Mexe não demais, fica né? muito sem nenhuma naturalidade. O Juliano, você abriu o queijo no início do programa, agora a gente tem que falar sobre ele. Eu vi que tá dando sopa, o cheiro tá bom aqui também. Eu queria que você explicasse que queijo é esse, como é que a gente pode degustar e por que o Sidney escolheu esse moscatel de Setúbal pra gente. Quer falar do quê? Bom, eu falei, é um queijo que tem um processo um pouco diferente do tradicional, né? Um queijo de coagulação lática. Então, é interessante falar sobre o processo, né? Porque ele é diferente. A gente deixa o leite num tanque, adiciona culturas, né? Que são bactérias que vão acidificar esse leite. E ele vai a um nível de acidificação bastante alto, que acaba coagulando, né? O leite. E aí ele fica de um dia para o outro nesse tanque, coagulando. No dia seguinte, pela manhã, a gente ensaca ele, um saco desses tecidos de fazer queijo, né? Furadinho, né? E a gente deixa ele dessorando nesse saco durante um dia. No dia seguinte, a gente salga e embala. Então, é um queijo que, por acidificar muito, acaba perdendo o cálcio. E o cálcio dá essa estrutura para o queijo, né? Deixa ele elástico e firme. E ele acaba ficando se transformando numa massa pastosa, né? E um queijo fresquíssimo, né? Exatamente. É um Esse aqui queijo fresco com também. leite de cabra. Esse é de se vaca. assemelha. Vaca. Mas se assemelha a esses queijos de cabra que são conhecidos, que também tem essa consistência, né? Vocês fazem isso com leite de vaca? Com leite de vaca. Como se faz o queijo fresco de Exatamente. de ovelha e tal. O mesmo processo. E como é que vocês geralmente experimentam eles? A gente pode comer com pão, com canapé, a gente pode temperar ele, pode temperar com azeite, com páprica, com pimenta, Bota num pratinho ali, um pratinho, pimentinha, passa numa torradinha. um pouquinho de azeite, faz uma Exatamente. Creme. Bem Cremezinho ali. versátil na cozinha. fica. É uma brusqueta. Bota lá o tomate, um manjericão e joga pedaços dele em cima. Ah, que delícia. Vai dar aquele toque ácido, né? Um azedinho do queijo. E esse é só o primeiro que eles trouxeram aqui, Sidney. Aqui, ó. Nós temos então um pãozinho de fermentação natural e temos um ciabatta também aqui, que é uma parceria dos nossos amigos da Farinhas Café, pra gente poder experimentar. O ciabatta tá aqui embaixo também, se alguém quiser. Tem esse aí, e a gente pode aproveitar pra experimentá-los. Ô, Dá Bruno, mas esse aqui é algo mais novo, né? O inovador de Ele vocês. é mais recente, ele tá com 2 anos. Acho que uns 2 anos que a gente tá fazendo ele. Já tem tudo isso? Eu acho que sim, né? Indo pro segundo ano, né? Ele também pode ser consumido com saladas com frutas, o queijo, com legumes também, grelhados, beterraba, pimentão, cenoura. Dá pra fazer molho, dá pra fazer doce, né? Cheesecake dá pra fazer com ele. Até doces, é. Onde vai o cream cheese. Sorvete dá ele pra pode fazer. substituir o cream cheese. Sorvete? Juliano faz um sorvete com ele. Ah, é? Bate bem fácil, bate no liquidificador um saquinho desse de 200 gramas, Sim. uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, bate no liquidificador, bota no freezer, tá pronto, aí come com calda de frutas É vermelhas. mesmo? Maravilhoso, Eu delicioso. não sei se o Juliano me deu o queijo com dó, porque o queijo caiu no chão, sobrou pão. Pô, Cid. Legal, vou experimentar também. Esse eu não conhecia. Eu sou um fãzaço dos queijos da Vermont. Já fui diversas vezes trabalhar lá, fazer reportagens pra TV, mas também pra comprar, né? O que a gente conhece, a gente gosta sempre de também experimentar várias vezes. Vamos lá. E depois eu quero saber por que o Sidney escolheu esse vinho, esse moscatel de Setúbal pra gente aqui, né? É muito bom, muito bom. Gostou? Suave, tranquilo, fácil de comer. A acidez é a característica mais marcante dele, né? Sim, mas assim, não incomoda, né? Aquelas vezes que você come, Não, mas- poderia comer mais, né? Poderia experimentar mais, assim. Isso. E pra chegar Na nessa... verdade, ela até dá uma vontade de consumir mais, né? Deixa aquele finalzinho bem. Provoca a salivação, né? E a textura lembra os queijos de cabra mesmo, né? Queijo ovelha de cabra. O sabor não tem aquele sabor do queijo do leite da cabra e tal, porque não é de cabra, claro. Mas aquela textura, a acidez é muito parecido. Exatamente. Por que o vinho, Sidney? Pois é, com esse queijo fresco de cabra, ou seja, de vaca, com essa textura, como esses queijos mais frescos assim, o ideal é branco, de alta acidez e seco. Então aqui a gente está tomando um vinho doce, que vai combinar melhor com os outros vinhos da linha. Esse Morro Azul vai ficar espetacular, Os outros queijos. isso.
Então, queijo brie envelhecido, reblochon, esses queijos com a pegada de com mofo branco, até mesmo mofo azul, pede um vinho desse estilo aqui. Agora, vinhos mais frescos, assim, como os queijos de cabra e tal, aí é branco de acidez alta. Um Sauvignon Blanc, por exemplo. Sauvignon Blanc, Seria bom. um Chablis, que é a Chardonnay, mas tem aquela pegada de acidez lá em cima, vinho mais O duro. Chablis, a uva é Chardonnay? Chardonnay. Ah, é? Que mais? Um Riesling, fica bacana. Vinhos com acidez alta. Vocês são do vinho também? A gente gosta. Gostamos. também? Gosta. Porque a gente vê, às vezes divide, né? Cerveja com vinho. Vocês Sim. eram produtores de cerveja. Mas Não. também são da... Ah, sim, a gente adora. Mas Fizemos vários cursos na Decanter já. Na época que o Guilherme Correia dava aula lá, fazia os Sim. cursos, acho que era toda segunda, não era? Lá em cima na... estavam Isso, sempre lá na segunda. Toda segunda. Fizemos vários cursos com ele, né? E a gente tem as pessoas que acabam se inserindo num ramo e passam a defender ele e se fecham para outros, né? Isso a gente nunca fez. A gente sempre gostou muito de vinho e sempre foi aberto a todos os tipos de produto aí, né? Sem uma coisa fechada. Fechamos com a cerveja e não entra mais nada, né? De forma nenhuma, né? Sim. E vocês falaram na Decanter, e a gente hoje tem a honra também de saudá-los aqui, porque eles são os nossos mais novos parceiros aqui no podcast, no mundo do vinho. A Enoteca Decanter tem aqui em Blumenau, aí tem importação de diversos rótulos, está no Brasil afora, e hoje também está com os vinhos, esse vinho que nós estamos aqui, é lá na Decanter. A gente está com essa parceria, né, Sidney? Muito A bacana. Decanter partir de é uma agora. das maiores importadoras de vinhos do Brasil. Tem um alcance imenso aí no território brasileiro. São 22 enotecas espalhadas pelo Brasil, mais cerca de 30 distribuidores também no Brasil. Está no Brasil inteiro aí, são cerca de 1.000 rótulos de vinhos de praticamente todo o país produtor. É um grande parceiro, uma grande importadora. A gente tem muita alegria de ter aqui também. Muito, muito importante. Você que talvez mora numa capital, uma cidade maior, consegue ter uma loja já aí. Se não, dá para passar no site deles, que é o decanter.com.br. Consegue encontrar os rótulos que a gente bebe aqui no episódio também. E levar para sua casa, né, para os momentos de confraternização, escolher bons vinhos. E muitos desses vinhos da Decanter tem aqui a avaliação do Sidney. Ele que vai, esse pode, esse não pode, ó. É como o homem aqui. Lá no site também tem como consultar e ver se tem uma lojinha perto aí de cada um, seja onde que você esteja. Sempre vai ter uma lojinha perto aí, porque são 50 distribuidores aí no Brasil inteiro. Que bacana. E também saudar os nossos apoiadores da Moser Cristais, cristaleria artesanal, tá aqui em Blumenau. É pro mundo todo, né? Na França, na Itália, você vai beber vinhos nas taças da Moser, na Serra Gaúcha principalmente. Dá para acessar o Instagram deles lá, que é @MoserCrystal, é com Y, então, produtos artesanais feitos assim, ó, rigorosos, e são as taças que nós estamos aqui bebendo hoje Falar da também. Moza tem que ser redundante, tem que falar que é artesanal feito à mão, E soprado, né? E soprado. porque é assim mesmo. Muito legal. Quem tem a oportunidade, talvez, de até acessar o canal no YouTube deles e ver lá a produção, o Cristal, assim, é uma produção que, por mais que avance, que tem indústria, a matéria é tão pesada que tem que ser soprada, tem que ser cortada, é alta temperatura, é um trabalho rigoroso, né? Que às vezes a gente fala, o Cristal é muito caro, mas assim, o trabalho que tem empenhado nisso e a experiência que a gente tem nos vinhos aqui é diferente. Sim. Gostaram do vinho? Muito. Muito. Já conheciam o maravilhoso. produtor, né? Já conhecemos. sim. Inclusive, ele é de Setúbal, né? Uhum, E Setúbal tem um queijo, todo mundo fala muito um queijo em Portugal que se chama Serra da Estrela, né? uhum. Que fica lá no É Dão, né? maravilhoso. Na região do Dão, lá nas montanhas, Lá, quase lá pra Espanha, lá no assim, né? norte, Mas em Setúbal tem um queijo que eu acho melhor que o Serra da Estrela, que se chama azeitão. Sim, já bebi. Já, Já. é um queijo de ovelha também, como o Serra da Estrela. Né? O formato é igual, aquele paninho em volta, corta em cima, come só a massa dentro. Mas é da mesma região desse vinho, né? E é maravilhoso. A região é muito... Portugal é incrível em todos os aspectos, né? Em todas as regiões, cada região tem sua particularidade. Então, os vinhos do sul são diferentes dos vinhos do norte, vinhos das montanhas, das regiões mais próximas do mar ali. É um mosaico ali de possibilidades. E de queijos portugueses, é uma coisa incrível. Uma das viagens que eu fiz para Portugal, eu tive na região do Dão, lá na região da Serra da Estrela. Tinha os produtores de vinhos e produziam queijos também. Cara, mineiro. Os mesmos produtores, vinho e queijo. Muitos produtores. Que legal. Um desses produtores, eu mineiro, já não gosta de queijo. Eu fiquei igual pinto no lixo lá, meu amigo. Era um mais entusiasmante que o outro, assim, e eu não conseguia esconder o entusiasmo. E o cara, quanto mais entusiasmado eu ficava,
mais contente eu ficava, mais o cara trazia queijo diferente. De tanto comer, saiu na rua, os ratos vieram atrás. Foi uma maravilha. Que legal. Culinária portuguesa também é muito boa, né? Falou em comer e beber. Simples e boa, né? Mas a alta gastronomia é isso, é simplicidade. Simplicidade. Pode ver que a alta gastronomia está sempre buscando realçar o verdadeiro valor do alimento ali, da matéria-prima. E pronto, não tem muita firula. Azeite, sal e pimenta e tal. E é isso. É isso aí. O pessoal também tem uma tabuinha de frios aqui, dá pra ir aos pouquinhos, né? Pro vinho não pegar, fiquem à vontade. Então o garfinho tá aqui, fiquem à vontade. Ô, Juliano e Bruno, a gente falou desse queijo inicial que vocês trouxeram, então, queijo Pomerode. Dá pra dizer que quando a gente for fazer uma noite regada a queijos e vinhos, esse é o nosso queijo de entrada, então? Quando vai fazer uma noite, assim, né, com os amigos e tudo, geralmente se monta a tábua e serve todos eles juntos de uma vez, né? E aí eu acho que vai para um, volta, né? Degusta um, degusta outro. Acho que não precisa seguir uma sequência. Se a gente vai fazendo uma degustação técnica, uma apresentação dos produtos, né? Com as pessoas assistindo tudo, aí a gente vai seguindo um passo a passo. Nesse caso, poderia ser um queijo de início, né? Que é por causa da acidez, a suavidade e tudo, né? Agora, como a gente está com um vinho que é, né, de sobremesa, que tem esse toque adocicado presente e que é da região onde é feito um famoso queijo de ovelha, eu fiquei bem curioso para ver como é que ele vai ficar com o nosso queijo de leite de ovelha. Bora lá, então. É o Brebido Pomerode, que acho que poderia ser o próximo, né? Aproveitar o vinho. Com certeza. Conta pra gente, que queijo é esse, Bruno? O que nós vamos experimentar aí, então? Ele é como o Juliano falou, um queijo de mofo branco. E feito com as mesmas técnicas dos queijos de mofo branco mais conhecidos, né? Assim, o brie, o camembert, né? Então é um queijo novo que a gente introduziu no país. Não é um queijo tipo, né? Não é um tipo brie e nem um... É um queijo autoral, vamos dizer assim? É um queijo autoral, exatamente. Tanto é que ele tem um nome próprio, né? Brebis de Pomerode, né? Brebis é ovelha em francês. Ah, sim. Então, é um queijo de massa mole, né? Mofo branco, é um queijo macio, né? Tem um sabor muito particular que vem do leite de ovelha, né? E com o tempo de maturação, essa massa começa a ficar mais cremosa. A gente vai tendo uma parte um pouquinho mais técnica, né? As proteínas começam a se quebrar, a gordura também, e a massa vai ficando mais cremosa, né? E o sabor também vai se intensificando, né? Se intensifica bastante aí com mais tempo de maturação, né? E fica quanto tempo maturando antes de ir pro mercado? Ele matura de 10 a 12 dias, tá? E aí a gente embala e começa a vender, tá? Mas ele pode evoluir até uns 60 dias aí, tranquilamente, aí vai ficando cada vez mais intenso, né? E mais cremoso, né? A textura da massa vai se alterando. Isso que o Bruno falou é uma coisa bem interessante, né? Espetacular. Parabéns, pessoal. Mano, eu compro em casa sempre, mas é sempre uma surpresa, né? Porque, às vezes, o Juliano já me ensinou uma vez que eu fui lá, tem que ver a data de validade. Mais perto da data de validade, mais intenso. Um pouco antes, menos. E aqui esse aroma espetacular. Eu vi você também cheirando ali. É um experimento que dá pra fazer, né? Além do vinho, você fica rodando a taça, você cheira, você vê os aromas. Com certeza. No queijo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Como eu falei no início, né? Não necessariamente o queijo vai ter um cheiro bom. Tem queijos muito populares, muito famosos na França. São uns queijos que são, né, respeitadíssimos no mundo, que eles são feitos com uma bactéria, que essa bactéria ela cresce na casca do queijo e ela deixa o queijo muito fedido. Daquele que toma conta da geladeira, assim, infesta a geladeira, né, que é muito marcante. Mas aí significa que o queijo é ruim? Não, o queijo é maravilhoso, é um dos queijos mais respeitados do mundo. Se chama Epoisses, tem vários queijos assim, tem o Taleggio na Itália, tem o Pont l'Évêque na França, Epoisses, tem o Limburger, né? Reblochon, que é a coisa mais Reblochon, pedida e mais gostosa do que um reblochon envelhecido. Então essa bactéria, que se chama Brevibacterium linens, que cresce na casca e deixa o queijo alaranjado, ela produz um cheiro muito forte, né? Então isso faz parte do mundo do queijo. Não necessariamente o cheiro forte e desagradável vai significar que o queijo não é agradável, não é delicioso, né? Quando a gente coloca o queijo na boca, nossos sentidos, com a textura do queijo, tudo,
promove uma transformação que acaba deixando o sabor como um todo delicioso, né? Então, Esse queijo é interessante de prová-lo, um golinho de vinho junto, né? Fica um sabor surpreendente na boca, né? Os dois juntos. Fica um sabor surpreendente. Vou fazer esse teste aí agora também. aqui já ficou melhor do que o anterior, né? Acho que tem uma tendência a combinar mais, né? Com queijo de leite de ovelha e massa mais mole e menos acidez, né? Ah, ficou muito bom. Sobrou um pouquinho de vinho na boca, mas já ficou muito bom. Nota 8 em 10. Lembro da resposta. Quanto tempo de maturação isso aí pro mercado? 10 a 12 dias. 10 a 12 dias. Isso, é. E o ideal? De acordo. Ele tá no ápice, a gente costuma dizer que ele tá no ápice no fim da validade, né? Que a gente estabelece aqui. Tá no auge. O que é uma besteira também, né? Botar... Exatamente, não quer dizer que o queijo estragou, mas pela legislação a gente é obrigado a determinar, né, um prazo de validade, E né? é isso, o queijo quanto mais velho melhor, é isso aí? Ou é Não, mito não também? necessariamente, depende do tipo de É queijo. mais verdade no queijo do que no vinho. Sei. Que não é, mas também não é uma verdade absoluta. mas- Depende, esses queijos de massa mole, isso não é verdade. Ele chega, não quer dizer que ele estragou depois de 50, 60 dias, mas ele começa a decair, né? Ele começa a ficar com aromas não muito agradáveis e tal. Nesses queijos de alta umidade e massa mole, né? Nos queijos duros ou semiduros já muda um pouco. A maturação melhora o produto, né? Ele vai desenvolvendo mais intensidade, mais aromas, vai ficando mais interessante com o tempo. Tem aquele Brie de Mour, por exemplo, eles envelhecem muito bem, mas e muitos meses. E tem essa pegada, né? Essa questão da transformação que acontece no queijo é bem importante na harmonização com o vinho. Porque o queijo, ele é vivo, né? É um alimento vivo. As bactérias estão presentes, tem mofo, né? Tem uma série de micro-organismos trabalhando. Então não é porque o queijo saiu do laticínio, que ele completou a maturação, que ele para de sofrer alterações. Essas bactérias continuam vivas e continuam trabalhando, mesmo com o queijo na geladeira na nossa casa. Ele continua mudando todos os dias. Quando o queijo é mais cremoso, ele tem mais água na massa. Quando o queijo é mais seco, ele tem menos água. Quando tem mais água, as bactérias têm uma condição mais adequada para elas trabalharem mais. Quando tem menos água, as bactérias trabalham um pouco. Mais atividade. Então, vamos comparar um queijo grana padano, um parmesão, uma massa seca. As bactérias trabalham muito lentamente, porque não tem água. Então, tem transformações, mas é tudo muito devagar. Então, é um queijo que muda muito pouco em 12 meses, depois que ele fica pronto. Quase não tem alteração nenhuma. Já um queijo como esse, que é massa mole, com alto teor de umidade, as bactérias trabalham muito rápido. Então, o queijo com 10 dias, quando ele sai da maturação 10 dias, ele é completamente diferente do queijo com 50 dias. É outro produto. E isso tem uma influência, precisa ser levado em consideração na hora de fazer harmonização. Porque provavelmente aquele queijo com 10 dias vai harmonizar com um tipo de vinho. Sim. Aquele com 50 dias, se for, né, falando de queijos de mofo branco, vai precisar de um outro vinho. Sim. Mais robusto, mais potente, que dê conta daquele sabor também mais intenso do queijo. E esse tá bem fresquinho, né? Esse está bem novo. E tanto que na harmonização que eu brinquei aqui, uma nota 8, bem daqui novo. mais uns 15 dias ele vai chegar no 10. Porque precisa de que ele fique um pouco mais picante, Mais um pouco mais intenso, intenso, né? Esse aqui está com uns 20 dias mais ou menos. 20 dias. É. A validade é de 50. 50 dias. 50 dias. E esse queijo aqui a gente ganhou, pô, acho que é bom falar, né? A gente ganhou uma medalha isso aí, legal. de prata no principal concurso do mundo, né? Mostra que pra acontece câmera pra nós lá então, na Juliano. Europa todos os anos. Que chama World Cheese Awards. Aconteceu no país de Gales e esse queijo ganhou medalha de prata. Parabéns. Queijo de ovelha brasileiro. Agora 2022, né? 2022, isso, É, novembro. legal. E como é que foi lá? Eu sei que tem outros que são premiados aqui também, mas eu acho que esse é interessante porque é um queijo que é mais disruptivo que vocês produzem, né? Os outros tem alguns aí também diferentes, mas esse aqui traz esse leite da ovelha. E como é que foi poder enviar essa amostra e lá, a premiação? O que vocês acharam disso? Esperavam? Não, quando a gente... Leva na malinha? Tem que ser, né? Porque não Não, dá a pra gente- despachar, né? Tem uma associação de comerciantes de queijo no Brasil, chama Associação Comer Queijo.
Eles que fizeram todos os trâmites burocráticos e logísticos para poder levar uns queijos brasileiros para o concurso. Entrando de forma legal, oficial, né? Não na malinha. Não, claro, não, na malinha que eu digo. Não, Não, mas, que acontece mas muito. já foi muito na malinha. Muito foi. O cara levou, o produtor levou na malinha lá pra França. Não tem uma cota que seja legal não para entrar. Alguns produtos não dá. Lá não pode. Na Europa não pode entrar produto de origem Você tá levando de concurso, um negócio, talvez. Aí, como o Juliano falou, com essa associação, sim, fizeram um contato com o Ministério da Agricultura e conseguiram organizar para entrar de forma oficial, legal, com autorizações, né? Pro concurso. Pro concurso, é. Não, pois é o que eu digo, porque não, é uma coisa que não dá para despachar, né? Não. Não é igual a gente vai pra Minas. Despachar, na mão não mesmo, vai enfim. passar. É igual pra Minas que a gente compra. Preparar a documentação toda e levar o documento numa mão e a malinha na outra. Mas já teve muito produtor que foi com ele na malinha e participou de concurso lá. E ganhou o prêmio. Olha aí. É que tem concurso, né? Bom Tem para fazer concurso que queijo aceita. e bom no jeitinho, né? Esse concurso aqui é o mais importante do mundo, é o mais sério do mundo, né? Eles não aceitam. Ou entra por meios legais ou não participa. Não participou. Esse é ótimo, né? É legal. É importante. Juliano e Bruno, então, eu sei que vocês trouxeram mais alguma outra opção. O que vocês aí nos podem dizer mais das opções da Vermont? Qual dos dois agora? Morro Azul? Morro Azul Vamos é abrir todos ou... O Morro, Todos, né? o Morro Azul é cinematográfico, né? Instagramável. Instagramável, é isso, né? Mas falasse antes que as pessoas se baseiam muito na textura aqui, né? E acabam deixando o sabor um pouco de lado, né? É fato isso, tanto é que o requeijão é muito consumido aqui. É um produto que não tem... Não se é a gente queijo. for parar... Não é queijo, você quer dizer? Ele né? até é queijo, né? Porque ele é feito com queijo, né? Não existem outras versões, esses culinários aí que se coloca amido, mas o requeijão tradicional, ele é basicamente queijo. O artesanal, né? O queijo ali. Não, ele na também- indústria tem muito amido, tem muito. Se for Daí olhar ali a eles- composição. Eles têm a indicação, mas o requeijão tradicional ele não pode ter amido. Tá. Tem algumas variações, o regulamento não permite. Então, e é bem rígido. Mas é um produto que tem praticamente só textura, né? Muito pouco sabor, né? Eu pedi só pro Juliano esperar ali pra cortar, porque falei que é instagramável, cinematográfico. Porque tem um truque nesse queijo, né, Bruno? Tem. A gente Mostra tem pra gente primeiro, depois você corta. Ele é um queijo que tem muita umidade e ele acaba ficando com a massa bastante cremosa. Bastante cedo já pela técnica de fabricação dele, né? Então a gente acaba adicionando logo que ele é informado e depois de passar pela salga, a gente acaba inserindo uma cinta de carvalho que tem dois objetivos. Uma cinta de madeira, né? Pode levantar e mostrar pra câmera ali pra você ver. Tem dois objetivos. Segurar a massa da estrutura para o queijo e também dar sustentação e algum sabor para o queijo. Também transfere algum sabor à madeira para o queijo, né? Vocês de carvalho. Exatamente. Queijo envelhecido em carvalho, então? Pois é. E aí, como ele tem essa textura bastante cremosa, a gente sugere um tipo de consumo que é cortar a tampa dele, retirar e aí raspar a massa interna. Primeira vez que eu comprei esse queijo, eu pirei. E eu comprei no Angelone e dava pra ver que a caixa já tava meio sambadinha. Aí eu dei fiz uma abertura na caixa lá pra ver lá dentro. Eu vi que o queijo já tava mais escuro, falei, é esse. É aqui mesmo. Cara, e quando eu abri esse queijo em casa, o cheiro tava perfeito, tava muito bom, Legal. Sidney, essa é uma questão interessante também que tu trouxe, que é dele tá mais escuro, né? Então ele é um queijo de mofo branco, né? Como vocês podem ver. Mas ele tá totalmente branco? Não tá, né? Ele já tem algumas manchas aqui escurecidas, né? Então o queijo tradicional francês de mofo branco, que é de onde esse queijo vem, ele não é branco que nem neve, né? Como é no Brasil. E o consumidor brasileiro está acostumado a isso, porque é o que a indústria oferece. E acha que esse tipo de queijo tem que ser branco como neve, né? Coberto daquele mofo grosso, branco. E se ele não está assim, não presta. Na verdade, não é assim. Isso é incorreto. Isso é excesso de mofo no queijo, né? Isso deixa a casca do queijo muito grossa, desagradável na mastigação. O certo é um mofo um pouco ralo, que apareça um pouquinho da massa do queijo, como vocês estão vendo aqui. Esse é o correto, né? Mas essa educação
do consumidor que tem que aos poucos ir mudando, né? Cabe a gente levar informação também, o que a gente está fazendo aqui. Exato. Isso aqui serve Porque para muito isso, né? disso é muito novo para muitos consumidores, Vocês né? veem essa crescente assim ultimamente? Tem, em todos os sentidos, né? Sim, sem Vinho, dúvida. queijo, em café, em azeite, Sem em tudo, dúvida. né? Posso tocar? Vamos lá, Vamos lá. o que acontece aí? Então aqui a gente corta a tampa dele, né, do queijo. Pode comer a casca? Pode, não tem problema. Só a madeira não. Mas é A madeira não, é. E tá escrito no rótulo, tá? Ah, tá escrito? Não, vou pegar aqui, ó. Tá, a gente nunca sabe, né? Melhor garantir, né? Mas a... O que eu ia falar? Me esqueci. Fugiu. Tem Não, a casca na pode ser... casca. Mas como esse é um queijo de mofo branco que matura um pouco mais de tempo, matura 20 dias. Isso faz com que a casca dele fique um pouco mais forte, né, Bruno? Então, assim, gosta, tem quem goste. Pode comer, não tem problema nenhum. A gente não recomenda porque a gente entende que a casca desse queijo rouba o sabor. Uhum. E qual é o sabor que vai ter na casca? É amônia. Porque o mofo branco, quando ele vai lá trabalhando, né, se formando e vai quebrando as proteínas do queijo, gordura, ele produz amônia. É inevitável. Queijo de mofo branco vai ter amônia em algum momento, né? E ele está basicamente na casca. Então, vai ter esse gosto de amônia forte que vai roubar um pouco do sabor do queijo. Então a gente prefere tirar. Não Mas come é a questão de casca, gosto. Mas a gente pode dar um conselho para quem quiser comprar esse queijo, Aham. tira a casca e faz como tampa de iogurte. Como se faz com tampa de iogurte. A lambe? Dá pra fazer. Não precisa lamber, mas pega uma colherinha, vai lá e tira todo. Essa foi boa, foi boa. Eu fiquei pensando, mas bota no ficou todo iogurte, mundo assim. Não vai jogar. Pode desperdiçar, né? Pode comer, mas não quer dizer que não possa lamber. Ou come depois, né? Ou come depois, deixa ali e come depois. Olha aí, ó. Pega a Então, colherinha, você vai pode lá, tira tudo que tem de bom ali. Olha só, a cremosidade. Só joga o que desse não tiver jeito fora. Muito cremoso. Olha, né? meu Deus do céu. Tem gente que chega já, é requeijão dentro. Não, Tá derretido. não, é o queijo mesmo que, né, Ó, e essa dá que pra beber fermentou, mesmo. maturou. Aí, ó. Vou pegar um ciabato. Que incrível, meu Deus. Então, vou botar um pouquinho mais pro meio aqui pra vocês. Nem a cor dentro é tão homogênea, porque ele tem uma coloração mais creme por dentro ali. Próximo da madeira tem essa cor bem amarelada. Talvez por conta da madeira mesmo, né? Do carvalho. Segura aí. Olha aí. Pode ir com mais vontade aí, Sidney. Tá se guardando muito- pra quê? Eu vou voltar aí, tá doido? Tô só pelo pós-programa. A tampinha do iogurte é minha. Ah, que bacana. Aí, obrigado. E tem também, a gente tá com umas facas diferentes aqui, também tem esse esquema de facas pra queijo. Como é que vocês veem isso? Às vezes tem uma faquinha menor, uma grande, que vem junto com aquele joguinho que você compra. Às vezes pra geleia, etc. A gente procura oferecer a experiência completa, né, para o consumidor, assim, ampliar a variedade de queijos, né, e também os utensílios para consumo, né. A gente tem tábuas, facas, assadeiras. Outra forma de consumir esse queijo é colocar ele numa assadeira. Dá para colocar vinho, um vinho branco. Na Suíça, França costumam também colocar vinho tinto nele, né? Ah, é? Para botar no forno. Espeta uns pedacinhos de alho, alecrim, e aí coloca no forno durante alguns minutos. Ele mistura, né, com os outros temperos, ele fica delicioso também. É outra forma de consumir, né? Dá um pouquinho mais de vinho aqui. Mas a gente daí tem a assadeira que dá para fazer isso, tem as tábuas, os copos hoje também, né, taças. Ah, isso é legal. Mas cada tipo de queijo tem um tipo de faca diferente também, né? Então, assim, quando a gente fala de um queijo de massa mole, cremosa, a faca gruda, né? Quando a gente vai cortar o queijo. Então, para evitar isso, tem aquelas facas que são furadinhas na lâmina, né? Que tem furos, é para não grudar tanto na massa. Se a gente vai comer um parmesão, um queijo muito duro, né? Então, é uma faca com a lâmina bem curtinha, pontuda, que é para ir quebrando, tirando lascas do queijo, né? Cada tipo de queijo cada família de queijo tem uma faca específica, né? Adequada. E aí, importante, tu falou antes de fazer uma degustação, ter uma faca para cada queijo, né? Não ficar misturando faca em queijos diferentes. Como, por exemplo, pega um queijo de mofo branco, corta, depois vai lá, corta um de mofo azul. Aí fica aquele restinho de queijo com mofo azul, que é mais forte.
volta pro mofo branco, vai misturar o mofo branco com o mofo azul na faca, não é legal. Então o legal é ter uma faca para cada queijo, não misturar a faca. Igual a taça, né? Já ficou melhor esse queijo que esse vinho Ficou. aqui. Ficou bem melhor. Mais interessante, É. Deixa eu tirar a dúvida, deixa eu ver se... E vocês que estão sempre na produção, eu vejo nas redes sociais de vocês que sempre tem queijo nas confraternizações, nos almoços, nos jantares. Mesmo assim, dá vontade de comer sempre. A gente sempre tem, mas vocês que estão lá, que sentem o cheiro, que vem o leite chegar, faz a produção. Quem é cozinheiro geralmente não gosta de comer a própria comida. Rapaz, Não tem como, né? no fundo da casa dos caras tem uma fábrica disso aí. Vai dar vontade de comer isso aí toda hora. Eu iria comer sempre, né? Ia ter que correr ultramaratona depois. Toda hora, tá louco. Dá vontade, né? Não, a gente come sempre, né? Final de semana sempre, à noite, todo dia. Eu acho que é isso, não... Uma janta, né? Assim, o que a gente procura fazer é variar, né? A gente não come sempre o mesmo, porque realmente dá uma... Às vezes pode dar uma saturada. Mas como a gente tem queijos de famílias tão diferentes, com características tão diferentes, por exemplo, a gente tá vendo aqui o Pomerode. Tem uma característica, né? Um queijo bem fresco, ácido. A gente foi de ovelha. Mudou muito, já é mofo branco, a massa mais firme, já traz aquele toque do leite de ovelha, um pouquinho mais complexo. Já foi pro morro azul, já, né? São queijos com características muito diferentes. Então isso nos permite ir variando, né? Não precisar repetir sempre o mesmo. A tua pergunta é interessante porque às vezes eu até lembro que a gente visitou lá na Suíça uns produtores e um deles em especial é um produtor que a gente admira muito, né? Que faz um queijo excepcional lá, o Latino é lindo, o Marrechal. O cara faz um queijo só. Eu já pensei várias vezes, pô, esse cara não enjoa de comer só um queijo, né? E de fazer também, né? Só sempre, queijo, né? Só um... Então acho que é por isso que a gente faz vários. Mas vocês devem ter coisa lá também que tá, vamos chamar de aí, que vocês consomem com um estágio de evolução, de amadurecimento muito maior do que o padrão. Porque deve ser uma experiência boa também, né? É assim, ó, a gente acha que o queijo, principalmente o de mofo branco, que sofre as alterações mais intensas, né? Ele tem um momento certo. E não é quanto mais velho, melhor. Uhum. Assim, eu gosto, a validade dele é 50 dias, eu gosto entre os 30 e 40. Eu acho que até os 50, tudo bem, né? Mas quando chega em 50, ele já começa a pegar. A amônia já começa a aparecer, já começa a ficar mais intenso. Ali nos 40, eu acho que é o auge dele, assim, né? Mas é uma questão de gosto isso, não é regra, né? É consumidor. Tem pessoas que gostam da amônia no queijo, que procuram, Ora, né? É uma questão de gosto, né? Tudo bem. A gente manda foto do morro, olha, eu comi um morro azul, é só o aro. Só a madeira, não tem nada, não tem casca, então é uma questão muito pessoal, né? Não existe certo ou errado, existe um gosto pessoal, nesse caso. Então é isso, acho que isso tem que ser levado em consideração, né? O Morro Azul é super gold. Isso, importante falar, né? O Morro Azul, nesse mesmo concurso, em novembro do ano passado, ele ganhou a medalha super ouro, né? Então, pouquíssimos, são 4.000 queijos que participam desse concurso no mundo e só 90 ganham super ouro. Então, um queijo brasileiro, né? Nunca aconteceu antes. Cara. E a gente tem só 5 anos de queijeiros, né? Então, a gente ficamos surpresos porque é muito pouco tempo. Os prêmios começaram a aparecer quando? Antes da pandemia foram os primeiros, né? Que tem um concurso então aqui no Brasil, né? Então, No com Brasil, 2 anos já começaram a ganhar prêmio. Já. Cara, Aí parou tudo, né? Os concursos pararam, ficaram 2, 3 anos sem ter e agora voltaram de novo. E aí... pro próximo empreendimento, vocês vão pedir pra eles chamarem de sócios, né? Porque, meu Deus, é a cerveja, é o queijo. Bota a mão, vira ouro. Bota a mão, vira ouro. É. E o capricho, né? Desde a cerveja, agora com alimento de alto padrão, cara. Parabéns Obrigado. aí. Obrigado. Parabéns por serem assim, porque reflete aqui a qualidade que vocês têm como gente, né? Como pessoa. Isso aí reflete é o reflexo do caráter, da criação, da educação, do jeito de viver. Do zelo, né? É. Do zelo, né? Parabéns bom. mesmo. Obrigado. Obrigado. Mas eu quero saber dessa receita do Morro Azul. Como é que vocês chegaram a ter um queijo assim, que acho que dá pra dizer que é um dos mais espetaculares aí que a gente prova sempre da Vermont. Deu trabalho, né? Assim, ó, Eu fiz a pergunta difícil agora, né? Deu trabalho desenvolver esse queijo, mas a gente fez algumas pesquisas, né? E na Europa visitamos algumas queijarias e a gente, quando conheceu esse tipo de queijo, né? Ele
é mais conhecido na Suíça, né? E tem um queijo similar lá, se chama Vacherin Mondor. A gente viu isso lá e ficamos encantados, né? A gente pensou, não, a gente tem que fazer um negócio desse lá, né? Introduzir isso no Brasil, esse tipo de queijo, né? E aí começamos e daí chegou num determinado momento, a gente já estava produzindo e chegou a hora de ir atrás desse queijo, né? E aí, mas o desenvolvimento foi trabalhoso, né? Até chegar nessa textura, que existe uma técnica, né? Para se atingir isso aqui, né? E com consistência, né? E hoje ela está dominada, né? Mas levou um tempinho aí, né? Levou até acertar. Ixi. Aprender, é parte do processo, né? E são quantos tipos de queijo diferentes vocês vendem? Qual a variedade? São quantos hoje? 7, 8? Nunca me lembro isso mesmo. Tem um Pomerode, Vale do Texto, aí tem o Brebis, tem o Tom, tem o Morro Azul, Brie, Camembert Mendes. e o Mendes. A gente vai lançar um queijo novo agora. Estamos lançando, vai chamar Queijo dos Mendes. Eu provei esse aí, hein? Verdade, eu provei lá dentro da salinha do laboratório. É verdade. Dos Mendes. Dos Mendes, né? Pra homenagear a família. O mofo azul vocês não fazem? Não. Mas essa não. linha... Aí o mofo azul tem uma questão técnica lá que é a dificuldade lá com o controle do mofo, né? tem que ter um espaço só para eles ali. Exatamente. Aí ele se espalha muito facilmente e é feroz. Então ele acaba tomando conta lá do ambiente. Então não é recomendável se produzir esse tipo de queijo no mesmo ambiente, né? Que se produz principalmente de mofo branco, né? E a gente nem conseguiria autorização do Ministério da Agricultura para fazer. Mas é legal se especializar também em um estilo, em uma escola. Nós começamos com a linha de mofo branco e fomos migrando, né, para outras variedades. Agora estamos fazendo esses semiduros aí, o lático, né, o queijo fresco, né? Legal. A gente foi dando uma variada aí. O Morro Azul, não é de Mofo Azul, né? A gente pode pensar, é por causa de uma homenagem pra quem não é daqui, a um morro de Timbó, né? Timbó e Pomerode, né? Timbó e Pomerode, né? Ali, ele aparece em Timbó e aparece em Pomerode. Ele tá bem de frente lá pra fábrica. Tá bem de frente. Dá pra ver ele bem lá. Vocês nasceram em Pomerode? Blumenau. Vocês nasceram em Blumenau, mas vivem em Pomerode. Não, só trabalhamos lá. Entendi. Vai e volta Vocês todo continuam dia. vivendo aqui. Sim. Pertinho, né? 25 minutos aí de ladinho, carro. né? Sem trânsito. Né? Cada Caminho vez mais, gostoso. né? Era uns anos atrás, né? Agora é 40, 45. A Pomerode tem, eu não sei, é um charme, a cidade é um charme tão grande assim. É uma delícia lá. O caminho já é O caminho, a gastronomia, tudo assim. Eu tenho um roteiro pra Pomerode. Comprar queijo na Vermont, compro linguiça Blumenau, algumas coisas que tem as empresas lá também. E pão. Sempre lá. O Pomerode se destaca, né? O próximo queijo é o Tom Vaudoise. Ele é um queijo de origem suíça. Então, assim, os queijos que a gente provou antes, né? Todos eles são queijos autorais, né? São queijos nossos, receitas nossas, desenvolvidos por nós. E por isso eles têm nomes locais, né? Regionais. Então, o queijo Pomerode, é o Brebis de Pomerode, a ovelha de Pomerode, né? O Morro Azul, como tu falou, né? É o morro que tem lá entre Pomerode e Timbó. E o Tom Vaudoise é um queijo que já existe na Suíça. Apesar da Suíça ter tradição de queijos mais curados, mais maturados, de massa mais firme, como o Gruyère, Emmental, né? Appenzeller, eles também têm queijo de mofo branco. Mas é uma coisa mais recente na história deles e pouco conhecida. A gente estava viajando lá no meio daquelas paisagens feias lá, né? Aqueles pastos queimados, assim, não, né? Abandonados, mal cuidados, né? Aquela perfeição lá e de repente apareceu uma queijaria no caminho e a gente parou e a gente descobriu que eles faziam um queijo chamado Tom Vaudoise. E Tom, né, T-O-M-M-E, significa um formato redondo. Então tem muitos queijos chamados Tom alguma coisa. Não? Tom de Savoie, Tom em inúmeros. Então Tom é o formato. E Vaudoise, que é Valdoise, né? É porque a Suíça é dividida em vários cantões, como eles falam, né? São as regiões deles, os nomes são cantões. E tem um dos cantões lá que se chama Valde. Então é o queijo redondo de Vaud. Vaudoise é o gentílico do Vaudoise. De Vaudou. E, se eu não me engano, o vinho que a gente provou lá com o Guilherme, Chasselas? Chasselas, acho que é daquela região, não é?
Chancelar, sim. Vocês tinham, não é? Não tem ainda na Não. catálogo, na linha? Depois da pandemia, demos uma diminuída. Aham, E justamente porque o horizonte ficou meio nublado, né? aham. Só que agora está retomando. Muitos produtores que a gente deu um tempo, agora está sendo trazido de novo. Então muita coisa vai reaparecer. Legal. E fica maravilhoso com esse queijo aí. Tem o reaparecido. chancelar. A África do Sul, que a gente tinha parado, já chegou. Tem muita coisa chegando. Legal. Então, assim, a gente conheceu esse queijo e a gente pensou, pô, a gente ainda não tinha começado, né? Pô, temos que fazer esse queijo no Brasil. A gente se encantou por ele. Então, ele é um queijo de mofo branco, como o brie, como o camembert francês, mas ele é mais cremoso. Mais suave. No começo, sim. No final, não. Não, é. Porque ele tem muita umidade para ser cremoso. Então, isso, como eu falei antes, faz as bactérias trabalharem mais rápido. Então, elas trabalham e produzem muito sabor. Então, se ele é bem novo, ele é bem suave. Se ele já está perto da validade, ele fica bem intenso. Esse aqui está no meio do caminho, mais ou O ideal menos. dele também são 40 dias, mais ou menos. Ou mais tempo. 50 dias de validade também. Mas o ideal de consumo também na casa dos 40. Entre 40 e 50, ele vai estar com mais intensidade, né? E dá pra dizer, Bruno, que vocês adaptaram a receita deles, tiveram que pegar, ou como é que vocês fizeram alguma coisa assim diferente? Não tem nenhuma adaptação, não. A Aham. gente procurou fazer uma reprodução aqui bem fiel, né? Inclusive, ele ganhou Super Ouro também no concurso brasileiro que teve em São Paulo no ano passado, né? 1000 e poucos queijarias de 11 países e ele ganhou o Super Ouro. E os queijos Super Ouro nesse concurso, eles foram para uma mesa final em que 16 desses queijos foram defendidos por jurados, porque para eles era para ganhar o de melhor queijo do concurso. E ele foi defendido por um francês, que é dono da revista de queijos francês, um cara bem importante no meio. E ele ficou defendendo esse queijo, achando que era o da Suíça. Ele ficou falando, né? Descrevendo o queijo, Cara. defendendo ele, achando que era o Era cegas? Era cegas. Depois a gente foi falar, obrigado pelas... Ele não entendeu porque que a gente estava agradecendo a ele. Ele falou que aquele tomo vaudoise é nosso, a gente que faz. Ele, vocês importam? Não, a gente faz. Aí ele, sério, não acredito. Ele não acreditou que Que era no Brasil. era feito aqui no Brasil. Ele achou que era um tomo vaudoise Até suíço. porque o leite suíço é diferente do leite francês, diferente do leite aqui no Brasil, né? Tudo muda, né? Tem muitas variáveis, assim, né? No Tem queijo. bastante, é. Mas assim, ó, é sensacional. Tem uma... Eu acho que do mofo tem um gostinho no final que você prova, assim, do mofo não, da casca. Mas assim, um queijo... Cara, dá pra dizer que é um queijo pra você comer sem nem ver, vai o pacotinho inteiro, né? Por isso que eles vendem pequeno pacotinho. Muito bom. Muito bom, muito bom. E esse então... Harmonização. E a harmonização, é verdade. O que dá pra falar? Só foi melhorando. Porque com o primeiro, não é pra vinho doce, é pra vinho fresco também, né? Acidez, vinho seco. Mas os outros todos não, pela gordura, pela pastosidade, pelo mofo branco ali. Pega bem demais com acidez, com vinho ácido como esse. A acidez lá em cima, né? Precisa de... Um vinho doce, ele precisa ter acidez, né? Senão enjoativo. não fica chato, fica esférico demais. Então, os grandes vinhos doces têm que ter acidez para contrastar com essa doçura, com essa quantidade de açúcar. Vou fazer a harmonização agora, o queijo com... E tanto que é um vinho doce, mas não é um vinho enjoativo. É verdade? Não. Né? É justamente a acidez que não torna ele enjoativo, que dá condição de ele ser doce e prazeroso ao mesmo tempo. Então, um vinhaço bem mineral, ele tem uma sapidez, assim, um salgadinho natural pela proximidade com o mar, que é uma característica comum a vinhos feitos com uvas de vinhedos plantados muito próximo do mar, tem essa salinidade. Então, ele tem essa salinidade que vai bem também com a gordura, com as bactérias do queijo. Que maravilha, hein? Maravilhoso, né? Ah, Perfeito, né? Um foi feito então, pro outro, né? O namoro perfeito. Quando começar a casar vinho doce com queijo de alto padrão, como esse aí, ninguém não vai pensar em outro tipo de vinho para acompanhar queijo, a não ser brancos de alta acidez e principalmente brancos doces com alta acidez. Não é à toa que o francês, a última coisa que ele faz após a refeição é o platô de fromagem e um sauterne, alguma coisa desse tipo. Né? Sabem das coisas. Não são bobos, não. Não. Pra mim, essa foi a melhor harmonização. Melhor harmonização, é. Eu acho que a força da casca do queijo, que no Morro Azul a gente não come, né? Aqui a gente come, acho que a força ajudou a dar um equilíbrio né? Melhor entre a... Antes sobrou um pouco O mofo, né? de vinho no Morro Azul, né? O vinho ficou um pouco mais presente. Aqui acho que ficou... Equilibrou, né? Equilibrou. Também achei. Muito bom. Questão de harmonização, né? Então, inclusive tem aqui, ó, no Tom Vaudoise Chasselas,
Riesling, Gamay, Sauvignon Blanc. Essas aí. É. Redondo de Vaudoise, aprendemos mais uma. Perdeu mais uma. Essa eu também não sabia. Muito bom. Muito bom. Mas eu vi que o Juliano agora se armou ali com um queijo que... Se você não conhece, vai ser uma surpresa É o extraordinária. quadrado de Pomerode, esse aí? Ou é Retangular de Pomerode. Pomerode. É. Ó, importante, né? Como eu falei, antes a gente tava com queijo. O primeiro queijo foi uma faca, foi uma espátula, na verdade, porque o Pomerode é bem espalhável, né? Sim. Aí o segundo a gente foi por uma faca. Como eles eram todos da mesma família, Não tem problema. não tem problema. Agora a gente vai para um queijo semiduro, que é o Vale do Texto, então já é outra faca. Para não ficar trazendo, né, resto do queijo cremoso para esse queijo aqui interferir no sabor dele. E sente essa diferença, né? Quando mistura a faca? Principalmente Na quando hora. pega queijo cremoso, gorgonzola, que aí gruda na faca, né? E vai para um mofo branco, vem Bagunça tudo sempre. Aí se ficar com preguiça de muita faca e tal, deixa rolar. Lava, né? Não, vai na pia, joga lá, sai fazendo cara de paisagem que a esposa lava. que maldoso, né? Que maldoso. Mas tem que disfarçar, senão ela te pegar e te manda voltar. O gorgonzola, ele é um queijo amado e odiado, dá pra dizer assim, né? Que às vezes ele vem salgado, vem aquela coisa... E bagunça, às vezes, quando a gente vai comer um queijinho, né? Tem lá no cantinho e às vezes sobra, né? gorgonzola. É. É um queijo bem salgado. Ah, não sobra não. Ele pode ser bastante complexo, bastante intenso. E ele também sofre alterações como o mofo branco, porque ele também é um queijo de alta umidade, né? E também tem os mofos presentes. Então ele altera muito do início até o fim. Agora, uma coisa que atrapalha o gorgonzola, muitas vezes, o queijo de mofo azul, é que ele sofre muito com calor, com alta temperatura. Então, por isso que queijo de mofo azul importado geralmente não chega no Brasil bem. Porque acaba esquentando em alguma etapa do caminho e acaba produzindo um sabor de sabão nele. Parece que está comendo uma barra de sabão. É extremamente desagradável. Então isso é uma coisa que acontece muito quando ele não é bem tratado, bem cuidado, né? Então tem essa questão. O queijo gorgonzola ele é maravilhoso, né? É muito bom, mas ele tem que ser muito bem tratado por Bem quem armazenado, vende, né? quem vende, quem transporta e tudo mais, né? E agora é o Vale do Texto. Agora a gente mudou. Agora quer mudar o vinho com esse ou... Pode ser. Vamos mudar? Temos que tomar então antes. Então vou comer um pedaço do outro queijo antes pra aproveitar esse aqui. E agora chegou a hora do novo vinho, então, Sidney. Pra esse novo queijo também que nós vamos experimentar. Isso aí, como a gente tinha comentado no início, né? A maioria dos queijos vão melhor com brancos de alta acidez, principalmente, e também se tiver uma doçura melhor ainda, que é o caso do vinho que a gente tomou antes. Para vinhos de massa dura, esses vinhos mais envelhecidos, tipo os queijos de... me ajuda. De massa? De massa dura, Mas o envelhecido, parmesão, parmesão, grana padano, pecorino, já pede vinhos tintos. Então, e a maioria dos queijos não são desse estilo, né? Então, tinto é com a minoria dos queijos. De Com a massa minoria. dura, É um mito, então. é um mito. A gente acha que sempre tinto com queijo. Mas é quase uma verdade absoluta, porque todo mundo pensa que é tinto e usa tinto para tudo, né? Então, escolhi o quê? Para esse queijo que o Juliano e o Bruno vão explicar agora, daqui a pouquinho, que queijo é esse, com massa mais dura. Escolhi um Chianti clássico, de um dos melhores produtores que tem lá na Toscana, que é o Rocca delle Mattia, né, feito pela família Zingarelli, que é a família responsável, é uma das famílias responsáveis em transformar mudar o conceito do Chianti antigo, lembra aquele Chianti antigo e tal? Com palhinha. Com palha, e muitas uvas brancas ali, inclusive. Ele foi responsável para alterar a legislação ali na zona do Chianti e elevar o padrão de qualidade. Isso na casa dos 40, 50 anos aí. Então é uma das famílias responsáveis para Mostra elevar pra câmera pra gente, então, pra quem tá toda- nos assistindo, Cid. toda a fama, fazendo jus à fama dos Chiantis, né? Chianti clássico da Rocca delle Mattia. E o Chianti, ele entre os tintos, ele é um vinho que não tem uma intensidade muito grande, né? É mais suave, com menos tanino, é isso? Graças à Sangiovese, que é a principal uva, né? A Sangiovese é a uva do Chianti. É a mesma uva do Brunello e tal. Só que a 90%? Sangiovese, sim, pode entrar outras uvas aí, mas tem que ser, a grande maioria absoluta tem que ser de Sangiovese. E a Sangiovese, apesar de ter acidez alta, apesar de ter taninos
firmes, mas são taninos sedosos. É uma uva com pouca matéria corante, ela costuma ser um pouco mais clara, um pouco menos colorida e vinhos muito mais refinados. É uma baita apelação de origem, baita região, né? Incrível. E a Chianti Clássico é a zona mais tradicional da zona do Chianti, né? Tô aqui, tem aqui. Tem aí já. E Juliano e Bruno, que queijo é esse? O que nós vamos encontrar aqui? Pra quem ainda não conhece, eu sou fãzaço. Com uma geleia de cebola agridoce. Exatamente. Fenomenal. Esse aqui já é uma família diferente de queijos, né? É um queijo semiduro, né? Então tem um processo de fabricação diferente também. A massa semi-cozida, a massa é prensada e ele também é um queijo de casca lavada. Então o que é um queijo de casca lavada? Não é simplesmente lavar e limpar a casca, né? Esse queijo tem uma bactéria que o Juliano falou antes, se chama Bellinens. É uma bactéria que traz bastante intensidade, traz bastante sabor para o queijo. E ela é adicionada no leite. E para que ela se desenvolva, a gente precisa criar um ambiente na casca que a gente acaba fazendo lavando a casca. Então lavar, na verdade, é umidificar a casca. Então a gente faz isso uma vez por semana, esse queijo, durante todo o tempo de maturação. Esse queijo aqui, nesse caso, ele tem 6 meses de maturação. Então, durante uma vez por semana, durante esse tempo de maturação, a gente passa um pano, umedece essa casca com água e sal para que essa bactéria se desenvolva. E essa bactéria vai trazer toda essa característica que esse queijo tem, que é um sabor amendoado, caldo de carne, que mais? Cebola, Cebola, um defumado também. Entendeu? Essas são as principais características dele, né? Sim. Aí a massa é um pouco mais firme, né? Um pouco mais seco, né? E tem essas diferenças de maturação, né? 3, 6, tem um mês. Como é que vocês fazem assim para vender? Tem 1 mês, tem 3, 6 meses. Então esse de 6 que a gente está provando, ano passado ganhou medalha de ouro naquele mesmo concurso. Mas tem queijo premiado aqui? Não dá. E ano passado de prata. Então 2 anos seguidos ela ganhou o prêmio, né? E é um queijo que a gente procurou trazer características que a gente não encontra em queijos no Brasil. O queijo semiduro brasileiro geralmente é adocicado, né? O Gouda é feito no Brasil, o Gruyère é feito no Brasil. E aqui a gente buscou trazer uma coisa mais pro salgado, carne assada, carne de panela, um caldo de carne, né? Mas aí até eu queria aproveitar, e acho que é interessante falar que a gente está falando de bactéria, né? O Bruno acabou de falar de bactéria, tem gente que se assusta com isso, né? Muita gente pensa que bactéria é só ruim. Na verdade, tem um monte de bactérias. Se a gente falar que dentro delas tem um monte de bactéria também, elas vão ficar loucas. Exatamente. Tem bactéria aqui agora, nós estamos comendo. E se disser que se não tivesse bactéria, ela já teria morrido, também vai ficar mais louca ainda. Né? Porque tem bactérias que são necessárias, né? São necessárias para a vida, né? E para ter queijo. E também, exatamente. Então, Estevão, quando foi fazer a matéria dos prêmios, foi uma colega tua de outra emissora lá também. E quando a gente começou a falar, não, porque o queijo é com bactéria, ela falou, será que não dá para falar outra palavra que não bactéria? Senão vai encher de ligação lá, e-mail de gente reclamando, dizendo que vocês estão falando que tem bactéria, que é para comer. Tem que vender antibiótico. Bactéria. Então existe muito desconhecimento mesmo, né? Mas existe bactéria ruim, bactéria que faz mal para a saúde, existem bactérias que são essenciais à vida. E existem bactérias que são usadas para fazer alimento. O queijo só existe porque existem bactérias. São bactérias que fazem bem para a saúde, que não fazem mal nenhum, que fermentam o leite e produzem, né, comem a lactose que tem no leite e transformam em ácido lático, né? Então é bactéria saudável que tem aqui. Então é importante falar só porque para não assustar algumas pessoas. E também, assim, na produção do vinho, por exemplo, você coloca uma levedura e tal, às vezes também ela traz ela ajuda vou reformular a pergunta. O vinho, às vezes a gente tem um aroma, um gosto diferente que é de acordo com o terroir, com algumas coisas que não são colocadas artificialmente. No queijo, aqui você falou que tem um aroma de carne, de caldo de carne, um defumado. Isso também é natural ou vocês acabam emulando, assim, digamos, para ter essa indicação? Assim, o queijo, quem faz o queijo é a bactéria, né? Não é o queijeiro. O queijeiro só prepara todas as condições ideais para essas bactérias trabalharem bem. Ele molda o processo. É só isso. Quem vai construir o sabor do queijo
Textura são os micro-organismos, é o fungo, a bactéria, que a gente coloca no leite. A gente adiciona ao leite, né? Então, assim, a gente tem dois tipos de bactéria. Tem bactéria que fermenta o leite, que consome essa lactose e produz ácido lático, e só. Não produz aroma, não produz outros compostos durante esse processo de fermentação que vão produzir aroma e sabor. Só fermenta. O que ela faz? Um queijo suave. Então esses queijos industrializados, eles têm pouco sabor por isso, porque o queijeiro escolheu bactérias que não produzem sabor. Isso só fazem a fermentação. Que ele pode escolher tipo de bactéria. Isso. E tal, né? A gente tem uma infinidade de bactérias que a gente pode escolher e selecionar, e não é uma só, a gente pode colocar 10 num queijo, como por exemplo o Vale do Texto, é um queijo que tem 10 bactérias diferentes, né? É uma composição, porque cada uma vai trazer uma característica diferente para o queijo. São fáceis de encontrar isso para comprar, essas bactérias? Não são fáceis. A gente importa algumas direto da França, porque a gente não encontra no Brasil. Outras nós tivemos a colaboração, a aposta de um fornecedor nosso de fermentos, né, para queijos, que apostou e foi lá na Itália e trouxe especialmente para a gente os fermentos que a gente precisava, né, para fazer o Vale do Texto, porque no Brasil não tinha, né? Então não é tão simples não, é mais complicado. Na importação é complicada, precisa viajar com refrigerado, né, congelado o fermento, então não é simples não. Então existem outras bactérias que também consomem a lactose e produzem ácido, mas elas produzem 50% de ácido e os outros 50% são compostos aromáticos. Então a gente pode fazer um blend de bactérias, algumas vão produzir só ácido, algumas vão produzir ácido e compostos aromáticos. Quando a gente quer um queijo com mais sabor, a gente pega essas bactérias que produzem também outros compostos, que é o que a gente faz aqui. Vê lá a fórmula dela, tem um anel aromático a mais, tem alguma coisa, isso aí ajuda. Para essa característica, para o caldo de carne, para um mofo, né, para um cogumelo, um defumado. Existem bactérias, levedos naturais, assim, que sem serem produzidos em laboratório, que dá para usar, como no vinho, por exemplo. O vinho tem leveduras naturais que vem na fruta ali, que se vier de vias orgânicos ou biodinâmicos, estão ali. Às vezes nem precisa adicionar levedura, nada para fermentar. E existe também no queijo? Tem essa possibilidade no queijo ou não? Tem queijos que são produzidos dessa forma, né? E tem queijo de leite não pasteurizado, né? Exatamente. Principalmente nesses casos, né? O cork é bom, Essa era uma pergunta que eu queria fazer, que eu tinha esquecido lá no início. Os queijos todos de vocês são leite cru ou pasteurizado? Ou tem mistura aí? Ou alguns são crus? Todos pasteurizados. Todos pasteurizados. E os de mofo branco, pela legislação, nem poderiam ser feitos com leite cru. Os únicos que poderiam, se fosse uma opção nossa, seriam os com mais de 90 dias de maturação. Ah, legal. E a legislação só permite nesses casos, né? Só o cork esse que dá, né? A legislação, se não, vamos supor que não tivesse uma legislação tão rígida, excessivamente rígida, eu acredito, né? É legislação demais, né? Muita lei, né? Tem bastante, Vocês acreditam, isso aí é um sentimento de vocês. Vocês acreditam que se não tivesse tanta regulação para queijos artesanais, os queijos de vocês seriam melhores até do que já são? Porque a legislação amarra tanto a ponto de tirar vida do queijo, qualidade do queijo? Tem restrições, né? É que assim, sim, a legislação ela é bem restrita, né? Sim. Mas ela também tem um componente que é que ela varia um pouco de cabeça para cabeça, né? Então, assim, existem vários fiscais trabalhando no Brasil inteiro. Então, uma dose disso é interpretação pessoal também. Ah, entendi. Né? Ou tolerância. Tem gente que é mais intolerante, que não aceita nada, que não pode nada, né? Segue aquilo assim à risca e não deixa. Outros entendem que tem coisas que tudo bem, que não tem risco nenhum para a saúde do consumidor. Então tudo bem fazer, porque vai dar uma característica diferente, o laticínio vai poder fazer um trabalho diferente. Então tem um componente. É igual a aprovação de imóvel ou um negócio pelo Corpo de Bombeiros. Existe uma norma, mas cada bombeiro que vai lá tem uma interpretação um pouquinho diferente dessa norma. Então alguns... Por exemplo, os queijos da Serra da Canastra, o queijo da canastra, porque lá eles fazem de tudo também, né? Sim. Queijo com mofo azul, mofo branco, todo tipo de queijo. Mas aquele característico da canastra sofria muitos problemas e muitas restrições a ponto de não poder vender para fora do estado.
Sim. Agora Isso mudou um pouco. Isso é um absurdo no Brasil, Isso né? isso é Uma- sem sentido Baseado nenhum. nesse né? tipo de regra exagerada que só atrapalha, que eu pergunto isso. Porque se restringe onde pode vender, por conta do modo de fazer, por ser leite cru de vaca, por exemplo, deve restringir também a questão da qualidade do produto. Tem bastante restrição. Acho, tem bastante que em algum barreira. momento sim, mas esse caso principalmente aí atrapalha a expansão, né, do negócio, o desenvolvimento do mercado, né? Porque se um queijo pode ser consumido num município, ele pode ser consumido em outro município também, né? Então tem esse tipo de restrição que acaba barrando, né? Não, só tem inspeção municipal, só pode vender nessa cidade, nesse município, né? Então a pessoa come aqui e na cidade vizinha não pode comer. Porque tem mais lógica legislar sobre como transportar do que como produzir. Ou fiscalizar o produto no ponto de venda, né? Também. Se ele tiver seguro para consumo, tá tudo bem, né? Em outros países, comparando assim, é mais difícil aqui? É mais fácil no Brasil? Não, o Brasil é um dos países mais rigorosos que tem, né? Os Estados Unidos também é um país bem rigoroso, bem difícil lá. Porque o Brasil se inspirou na legislação dos Estados Unidos. Então é rigoroso, surdo, Né? que produz um desperdício de comida no mundo, Exato. assim, e o produto não estraga. Pensa se Vinho estraga. Se muda a legislação e permite doação de arroz, de feijão, de óleo, de qualquer coisa, de queijo. Perecível. Depois de vencido é permitida a doação, não venda. Doação 30 dias depois do prazo de validade vencido. Pô, o desperdício ia diminuir demais, Sim. não ia ter tanto problema ia reduzir fome, ia reduzir problema social. Poucos países têm data de validade na cerveja como tem o Brasil. A cerveja não faz mal para a saúde, ela pode ter 50 anos que ela não vai fazer mal para a saúde de ninguém. Ela pode estar ruim de qualidade, Isso. mas E fugiu do padrão, né? mas não Vai estragar. a ponto de Isso. matar, pô. Não. Exatamente. Só lá em Belo Horizonte pode acontecer. Por quê? Por quê? Não, foi maldade minha, sacanagem. Então... Lá foi. corta. Bom, edição, alô. Ô, Sidney, Como é que é? Não, aquilo lá foi fatalidade. Ninguém ia imaginar É. um tanque furado, um negócio. Um humor negro aí. pesado. Da Baker lá, lembra? Né? Sim. Não ficaram iluminados, né? Esse foi outro lá de perto. Ô, Sidney. Cara, era uma cerveja boa, cara. Não, o trabalho deles era Já muito tinha legal. tomado Baker? Já, a gente conhecia Era, bem. era um padrão parecido com o que era a Eisenman. Não, eles com que é trabalhavam com bem, que é a cresceram Eisenman. muito, né? Foi Antes bacana. que veio o processo e a harmonização. O que achou? Não lembra mais? Eu lembro, e vou te falar uma coisa aqui. Eu preferi com o fortificado. Eu nem provei. Eu nem provei. Vermont, os queijos oficiais e os vinhos fortificados, Ficou então. bom com o tinto, Não mas provei ficou com ele. melhor com o alambre. Deixa eu ver. Ficou muito bom. Ficou bom com os dois, mas eu prefiro ainda com o alambre. Vai contrapor daí? Sim, também achei melhor. Né? Muito bom. Porque é massa média, Uhum. ele tem essa uma quase doçura também no queijo ali. Muito bom mesmo. A acidez do quente. Ele tem uma picância, Roubou um pouco, né? é um queijo meio dúbio, assim. Ele tem uma picânciazinha, tem uma sensação de doçura, ele é meio... eu acho que o prazer todo que ele dá ao consumir é essa coisa meio dúbia dela, meio contraditória. É muito interessante isso, né? A gente tem um vinho com uma característica muito marcante, né? Um vinho adocicado, com mais denso e tudo, que combinou com quase todos os queijos, e queijos bem diferentes, né? Um com leite de ovelha, um de mofo branco, outro com mofo branco com leite de vaca, um outro que é de mofo branco, mas a gente não come o mofo, só a massa, também combinou. Aí combinou bem com o semiduro, que já é um outro tipo de queijo completamente diferente. Então um vinho muito versátil com queijo, né? Muito versátil. É, interessante. né? Que é uma Coringa, questão né? importante quando a gente monta uma tábua de queijo, bota vários queijos diferentes, vai pegar um vinho para cada queijo, não dá também, né? Sim. Tem que tentar achar um vinho que Equilíbrio vá... aí. E é um vinho versátil mesmo. Você falou a palavra certa. Isso aqui, para tomar uma tacinha para abrir os trabalhos, por exemplo, de guia, como a gente chama lá em Minas, cara, é perfeito de aperitivo, com uma castanhazinha. Isso aqui, uma castanha de caju, um pistache, fica uma delícia também. Uma tacinha de aperitivo ali, tampa a garrafa, bota na geladeira. Ele dura aí mais parte pro guardado? branco, dura mais porque tem muito açúcar, muito álcool.
Mas eu vou guardar até o final do dia, tô dizendo. Mas eu vou chegar lá. Então, pro aperitivo, é adequado ali, uma tacinha para abrir os trabalhos. Aí bota na geladeira lá, depois dessa tacinha, parte pro branco, parte pro tinto lá, o qualquer, janta. Terminou ali, ou quase finalizou, volta para esse aqui, para acompanhar a sobremesa, acompanhar um queijinho, um petisquinho, ou para substituir a sobremesa, uma tacinha de vinho doce para substituir a sobremesa. O cara vai pro berço flutuando. Eu acho que é legal de a gente falar também, a gente está indo para a parte final do programa, sobre as classificações dos queijos, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm dúvidas. Massa dura, mole, acho que é legal a gente explicar também para quem está nos acompanhando e talvez não tenha um conhecimento tão legal assim. Quer falar da tua... Vamos lá. O Juliano montou uma definição nossa aí, É porque é muito difícil classificar queijo, né? Não existe um padrão, né, definido hoje de classificação, né? Se comprar um livro de queijo, ele vai classificar de um jeito. Se comprar outro, vai classificar de outro. Porque tem muitas variedades, né? Muitas variações possíveis. O leite, né? Se é de vaca, se é de cabra, se é de ovelha. A origem do leite. O pasto da Suíça é diferente do pasto de Pomerode. Sim, se ele é de mofo branco, ou se é mofo azul. Se ele tem bactéria na casca ou não tem, se ele é casca natural, se ele tem a massa cremosa, se ele é mais firme, se ele é semi... Então é muito difícil de classificar tudo dentro de poucas dessas classificações mais habituais que a gente vê, né? Que é macio, semi-macio, semiduro, duro e se quiser botar um além aí, um firme, né? A categoria acima nessa questão de textura é imastigável. Quebra-dente. Quebra-dente. Tá. Mas a maneira correta de classificar o queijo, mas ela é um pouco complicada para o consumidor mais leigo, né? Mas ela seria pelo tipo de maturação do queijo. Se ele é maturado ou se ele não é maturado. Então aqui a gente tem um queijo que não é maturado, que é o Pomerode. Em um dia ele está pronto, né? Então ele tem é fresco, aqui ele tem acidez, mas ele é suave, né? Tem muito sabor. Porque quem vai dar sabor pro queijo é a maturação. E todos os outros já entrariam no grupo dos queijos maturados. Então aqui tem maturação de 10 dias e tem maturação de 6 meses. Né? E pode ter muito mais do que isso. Pode ter 24 meses, até mais. Então isso que vai dar realmente uma diferença muito grande no queijo, esse tempo de maturação. Mas não só isso. Se ele é maturado aí com mofo ou sem mofo. Então a gente tem o Tomo Vaudoise, o Morro Azul, o Brebis, são maturados com mofo. E temos o Vale do Texto que não é maturado com mofo, ele é maturado com bactéria, né? Com linens que o Bruno falou. Então assim, é um pouquinho complexo. A maneira mais comum, que é mais habitual que a gente encontra, é por textura. Essa fica um pouquinho mais fácil de entender. Então é macio, semi-macio, semiduro, duro e o firme. Né? Então, o que seria um queijo macio? É um que tenha essa característica de ser espalhável, como o Pomerode, né? Pega ele, passa no pão, ele é bem cremoso, pode ser uma ricota, o que mais? É um mascarpone, é queijo, né? É espalhável assim. Aí uma próxima etapa a gente vai para a família dos semi-macios. Aí a gente tem um Brie, tem um Camembert, tem um Morro Azul, tem o Brebis de Pomerode, que tem essa massa um pouquinho mais elástica, um pouquinho mais cremosa, né? Mas não são espalháveis assim com a faca, né? O Morro Azul até é, né? Mas a maioria dos queijos semi-macios, como o Brie e Camembert, não chegam a ser espalháveis, né? Aí sobe um pouquinho a textura. E aí a gente vem... O que vem mudando, na verdade? A quantidade de água na massa, né? Então aqui tem muito mais água do que tem no semi-macio. Tem menos água na massa. Aí a gente vai para o semiduro. Menos água na massa. Então é isso que vai determinando a textura do queijo. A água que tu diz é a hidratação natural do queijo. Isso, a hidratação. É quanto de água a gente retém na massa do queijo quando produz a massa, né? Então aí a gente vai para um semiduro, que aí é um Gruyère, um Gouda, é o Vale do Texto, o Sud-Brac, que a gente faz também. E aí diminui a água, aumenta um pouquinho, aí vai pro duro, aí um parmesão, um grana padano, um cheddar tradicional inglês, o pecorino que tu falou, né? São queijos duros. Então é isso, essa é a classificação mais comum que a gente encontra com mais facilidade, né? Apesar dela ser um pouquinho incompleta, assim, porque ela não explica muita coisa, não diferencia tanto, vai só pela quantidade de água, né? Pela textura, e tem tantas outras questões, né, importantes, é uma maneira mais simples de classificar.
Você falou do cheddar, Uhum. queijo de bisnaga, tem que deixar no mercado, não levar pra casa? Tem isso mesmo ou não? Como é que é? Não O entendi. queijo de bisnaga, aquele que você compra assim, que bota em cima da pizza, essas coisas. Ah, Só diz que Cheddar sempre, né? Não é queijo. Ele é sintético. É. Esse tem que É uma evitar. mistureba cheia de amido e um monte de outras coisas. Nossa, aquilo é horrível. O que dá pro quem tá O que menos tem lá é queijo. que tá nos ouvindo? Pô, quero comer queijo de verdade, quero começar. O que tem que deixar de lado e acertar? Esses queijos aí muito sintéticos, assim. Cara, existe, por exemplo, mussarela queijo, existe mussarela sintética. Tem de tudo, né? Eu acho que assim, Não ó, é só o seguinte, é a percepção, né? É o Só. aprendizado. olhar o contrarótulo dá um bom direcionamento, né? Então vou pegar aqui, nesse caso aqui. Nem todo mundo sabe, mas na lista de ingredientes, os primeiros ingredientes são os ingredientes em maior quantidade, né, no produto. Da esquerda para De direita. ordem decrescente, né? Então, se a gente pegar um rótulo e ele tem muitos ingredientes e um monte de nomes que a gente não sabe o que eles significam. É sintético. Então, se eu pegar aqui no Brebi, Feito em laboratório, né? primeiro ingrediente, qual é? Leite integral de ovelha, né? Segundo ingrediente é sal. Terceiro, cálcio, né? Que é um produto natural, mas é adicionado ao leite também. O outro, coalho, né? O coagulante, vai coagular o leite. Também é um produto natural. Aí depois vem o fermento, que são as bactérias. E depois o mofo. É isso. Só tem ingredientes naturais aqui, né? Então, olhar o rótulo atrás já dá um bom indicativo, né? De ver o que é feito com esse cuidado. Agora sim, o que a gente pode dizer? Acho que é mais incentivar. A gente falou no começo, né? O queijo industrial não é um produto de má qualidade. O queijo, eu tô falando, não esses processados, né? Tô falando do queijo mesmo. Um mussarela, um prato, um queijo. Minas Frescal. É um queijo. É um queijo. É natural, é de qualidade, é um produto bom, né? Tem só os ingredientes naturais também. Não tem conservantes, né? Na maioria das vezes. O que a gente pode dizer pro consumidor é assim, tenta se aventurar um pouco mais, né? Tenta sair, eu só gosto desse queijo prato, só gosto desse queijo Minas. Ainda que não padrão. goste, ainda que quebra a cara, mas vai ser uma experiência, pô. Tenta, experimenta. Pode descobrir aí alguma assim coisa. com vinho, tem que ser assim com vinho também. Criança, por exemplo, criança é muito complicada, né? De provar coisas novas, né? Pelo menos a minha filha Que é polenguinho. não gosta muito de provar. Eu tento convencer ela da seguinte forma: tem algumas coisas que ela gosta. Por exemplo, ela adora suco de tomate. Temperado ainda, o que é surpreendente, né? Porque ela não gosta de quase nada. E eu falo pra ela assim: tu gosta de suco de tomate? Ela fala, gosto. Tu gosta de suco de tomate porque um dia tu se permitiu provar o suco de tomate. Né? Se não tivesse provado, tu nunca saberia hoje que tu gosta de suco de tomate e não teria esse prazer, né? Então é isso, acho que as pessoas só vão descobrir coisas novas se elas se permitirem, né? Sim. Se elas ficarem, não, disso eu não gosto, isso eu não quero provar, isso não, né? Não correr o risco, nunca vai descobrir coisas novas que podem ser que não super gosta. agradáveis, né? E lá em casa o Isacão, pequenininho, aí ele come de tudo, né? Só que começava a dar trabalho para comer, na mesa lá sentadinho, não quero isso, não como aquilo. Eu tentava argumentar, quando não dava para argumentar mais, eu não gosto disso, tá? Não precisa gostar não, só precisa comer. Come aí. É sério, eu falava assim, come aí. Vai adestrando. Ele comia. Aí depois, quando tava maior, eu levava na brincadeira. Eu brincava com ele que ia pagar R$100, coisa absurda assim, que era, se ele fosse um pouco menos inocente, ele ia entender que era zoeira. R$100 para cada pedaço de jiló, por exemplo, ele comia uns 15. Eu já fiz amigo dele que quase passando mal de comer coisas que eu não gostava em casa e comendo, acreditando que ia dar 100 pila para cada pedaço que ele comesse. A dívida tá grande, hein? Já tá no SPC há muito tempo, hein? Aí chegou um amiguinho dele lá, que desde criança ia lá em casa, falando que eu tava devendo pra ele uns R$1.000 já. É tipo Americanas, tem um rombo escondido. Depois que eu tava maiorzinho ali, levava na zoeira, mas come de tudo. As ações do Sidney caíram. Agora, aquela categoria de queijo mastigável existe mesmo em Minas. Queijo Ah, é? que tem massa mole, massa dura, massa média e tal, e imastigável. Quando o queijo da canastra chega nesse estágio de maturação imastigável, a gente rala e faz pão de queijo. Fora não vai, né? Pode ser algum. Não, rala e faz pão de queijo. Aproveita tudo. E o queijo ralado que a gente comprou no pacotinho, ele não, Pelo amor de Deus, não faça não isso. faça isso? Não, pode ser. Ele não derrete, né? Não, ele é desidratado. O queijo duro, que é um queijo parmesão,
né, que é usado para ralar em massa, ele já é um queijo seco, né? Ele já tem um teor de umidade baixo. Para botar no saquinho ralado, o produtor tem que desidratar aquilo. Quer dizer, fica Seca uma mais coisa ainda. completamente seca. Não, por isso que não derrete, porque não tem água. Cara, compra Não- a cunhazinha, rala em Não, casa. por favor, rala o queijo na hora, Fora que fresquinho vai ali. casca, vai, né? Vai retalho de queijo, né? Retalho. Muitas vezes, né? Não dá para falar de todo Não mundo, é mas o é queijo retalho. que a né? gente rala em casa. Ó, sabe que eles ainda tem os queijos ralados que dão pra comprar, por exemplo. Vai nessas grandes redes lá, os Eles caras mesmos ralam, né? Fica aquele pacotinho lá, Transparente. genérico lá. Só que mesmo assim, eles vão ralar Tudo. até a casca, mas dá pra comprar. Só que aí eu olhei o preço do quilo do ralado deles lá. E a cunha, aquela cunhazinha, o preço era igual no quilo. Então eu compro e ralo. aí não faz sentido. Né? Falar que quando tá ralando pode comer um pedaço também, né? Exatamente. E o queijo do fundi? Aham. Também é um outro tipo de queijo? O que é? Aí a fondue geralmente é um blend de queijos, né? Pode ter o que o produtor escolher, mas geralmente vai ter um queijo gruyère, né? Algum queijo de origem suíça, né? Aqueles que você pega e bota... Eu já vi umas pessoas pegarem o queijo, daí ele vem tipo numa embalagem cinza, eu acho, assim, que ele bota na água quente e depois tira, assim. É assim mesmo que funciona. Eles botam assim meio que pra derreter, depois ele abre e vira aquilo pastoso, sabe? Eles já vêm muitas vezes, a gente tem também, né? Eles já vêm cremoso, mas não cremoso o suficiente para poder consumir. Ele precisa de calor para ele ficar um pouco mais líquido, né? Então talvez dessa marca que tu tá falando, talvez estivesse bem mais firme, bota no Na água aquele quente. saco na água quente para ele já ficar mais cremoso para sair fácil da embalagem, né? Mas normalmente não, seria só tirar, espremer a embalagem, botar na panela, esquentar e comer, né? E manter quente enquanto tá degustando, né? Sim. Isso aí. Isso aí, seu Sidney. É isso aí. Vamos agradecendo a presença dos nossos dois convidados, nossos dois parceiros aqui. Muito obrigado, que a gente foi um papo muito, muito legal, muito Foi legal. ótimo. E a gente tem tido a sorte, né, de contar com muita gente boa, né? É a gente verdade. começando agora, a gente conseguiu falar com o Valduga, com o Pomerode, Com Cavegais. A gente tá com patrocinadores bons, né, cara? Estamos com o projeto que tá A gente tem crescendo. sido né? abençoado aí. Legal. Legal. Obrigado, viu, pela atenção que vocês nos deram, por estarem aqui conosco e a gente fica muito agradecido. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, né? E que continuem aí ajudando a divulgar os vinhos, queijos e tudo que é bom aí. Se consumir. Que é bom, tem que ser Parabéns. compartilhado. É isso aí. Obrigado. Uma experiência maravilhosa, né? As harmonizações aqui foram deliciosas. Parabéns, Sidney, pela escolha dos vinhos, hein? Acho que foi surpreendente hoje. A gente já adora o moscatel de Setúbal, né? A gente consome ele já há bastante tempo, mas a gente nunca tinha imaginado colocar junto com os nossos queijos. Jamais, né? É Nunca verdade. pensamos nisso. Não, Uma experiência E foi. vai Valeu. custar caro essa. Agora vai ficar mais caro o negócio. Pra poder seguir vocês, a empresa, como comprar os queijos, deixa esse serviço aí pra nós, então. A gente tem o nosso site, é pomerodealimentos.com.br. O nosso Instagram, a gente tem dois, né? Que é Vermont Queijos. O Vermont tem o T mudo, né? Vermont Queijos ou Pomerode Alimentos. Né? O Bruno é Bru Mendes, né? No Instagram. E o meu é Juliano Mendes, Com Z? com S. Com S. É, Bru Mendes e Juliano Mendes. Segue isso eles aí. lá. Obrigado Segue. pelo convite de novo. Segue também o Sidney, @Sidney Vinho News. E eu, Estevão Limana. Estevão é mais chato de escrever, STEVAO. Segue, e claro, né, o perfil do No Mundo do Vinho no YouTube. No Instagram, estamos no YouTube com o nosso canal, nas plataformas de áudio, Spotify, Apple. Vários locais você pode, com a gente aqui, nos acompanhar toda quarta-feira tem episódio novo. Não apenas siga, né? Pega o aviãozinho lá e envia para umas 3 pessoas, pelo menos, para ajudar a divulgar. Aquele seu amigo que não gosta de comer queijo, que tá, não, manda aí. Depois desse episódio, se continuar não comendo queijo, aí nós temos que marcar a Aquele consulta. amigo que te dá bronca porque você gosta de vinho doce. Também, esse aí também. Fala pra ele, fala, olha aí, ó. Maravilhoso. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima quarta-feira. Sempre tem episódio novo. Tchau, tchau.